Durante o desenvolvimento das séries que fizeram parte da franquia Kamen Rider, houveram várias ideias que chegaram a ser consideradas, mas por motivos diversos foram descartadas. Hoje eu vou comentar sobre 4 versões de Kamen Rider criadas pelo próprio Ishinomori Shotaro para serem obras de audiovisual, séries para TV ou filmes para o cinema, e que por motivos diversos acabaram não sendo realizados como tinham sido pensadas originalmente, mas que acabaram sobrevivendo em outras mídias. O primeiro caso envolve aquele que foi o terceiro Kamen Rider. Durante 1972, quando estava sendo exibido o segundo ano da série Kamen Rider, em que o Hongo Takeshi, o Kamen Rider número 1, já tinha voltado a ser o protagonista da série, a série estava sendo um sucesso e a Toei aprovou a produção de um terceiro ano para a série que seria exibido em 1973. Só que para a produção desse terceiro ano, o Hirayama Toru, o produtor, e o Ishinomori Shotaro começaram a desenvolver a ideia de criar um novo personagem, um terceiro Kamen Rider, que acrescentaria mais elementos à trama desse terceiro ano. E o Ishinomori e o Hirayama, eles trabalharam a partir de algumas linhas. Uma das ideias era que o Hongo e o Ichimonji iam construir um robô para ajudar eles, e esse robô se tornaria o terceiro Kamen Rider. Mas um outro conceito acabou sendo desenvolvido um pouco mais. A ideia de que o Taki, o agente do FBI que ajudava os protagonistas, seria capturado pela Gale Shocker e transformado num Kaijin para poder se aproximar do Hongo e do Ichimonji e assassinar eles. Só que durante o processo ele ia acabar sendo resgatado e se tornando o Kamen Rider Sango, o Kamen Rider número 3. O que acabou acontecendo foi que no meio do desenvolvimento outras ideias surgiram. Essa ideia do Taki se tornar o Kamen Rider número 3 foi descartada, e o Hirayama e o Ishinomori acabaram desenvolvendo uma outra proposta, que não era fazer um novo ano de Kamen Rider, mas criar uma série nova com um protagonista novo, que acabou virando o Kamen Rider V3 em 1973. Só que apesar da proposta do Taki se tornar o Kamen Rider número 3 não ter sido concretizada como uma série para TV, o Ishinomori em 1972 chegou a escrever e desenhar uma história em quadrinhos que foi publicada em 1972 com o título Kamen Rider Sango Tai Black Shogun no Maki, que seria Kamen Rider número 3 contra o demônio do Black Shogun. Nessa história em quadrinhos, o Ishinomori mostra a história do sujeito que é capturado pela Gale Shocker para ser transformado por ordem do Black Shogun e um Kaijin gafanhoto para assassinar o Ichimonji e o Hongo, mas ele acaba escapando, se voltando contra a Gale Shocker e passa a usar o nome de Kamen Rider Sango, o Kamen Rider número 3. E essa história era para ser uma prévia do que ia ser mostrado no terceiro ano da série, que seria o Taki se transformando nesse terceiro Kamen Rider, mas que nunca se concretizou como série de TV. E esses conceitos, eles acabaram sendo reaproveitados depois de diferentes formas. Uma delas é em Kamen Rider Spirits, a história em quadrinhos roteirizada e desenhada pelo Muraeda Kenichi, que se passa com uma continuação após a série do Kamen Rider Super One, e nela o Taki acaba se tornando um super-herói, que é o Taki Rider, que tem o design inclusive inspirado um pouco no Skullman. E outro aproveitamento foi do Kamen Rider número 3, que ele aparece num filme de 2015 chamado Super Hero Taisen Grand Prix Kamen Rider Sango, que é a guerra dos super-heróis Grand Prix Kamen Rider número 3. E nesse filme a premissa é de que alguns personagens voltam no tempo e acabam mudando o passado, fazendo com que um piloto de Fórmula 1 chamado Kuroi Kyoichiro acabe sendo capturado pela Shocker e transformado no Kamen Rider número 3 e derrotando o Ichimonji e o Hongo, fazendo com que no presente a realidade seja mudada para um mundo em que a Shocker venceu e dominou o mundo. Mas o interessante nesse caso é que apesar do Kamen Rider número 3 não ter existido no audiovisual, pelo menos até 2015 com o filme, o Ishinomori já tinha introduzido ele nas histórias em quadrinhos em 1972, com roteiros e desenhos do próprio Ishinomori, mas ainda assim é um personagem quase desconhecido pelo público. O segundo Kamen Rider perdido, criado pelo Ishinomori, está relacionado com a proposta de reboot que fizeram para a franquia em 1979. O primeiro arco de séries acabou em 1975, com o final de Kamen Rider Stronger, no qual os 7 Kamen Riders se unem para finalmente derrotar o líder supremo da Shocker, e anos depois veio a proposta de produzir uma nova versão de Kamen Rider, desassociado das séries anteriores, e apresentaria um novo protagonista e uma história que fazia releitura de vários elementos das séries originais, mas que não estaria diretamente relacionado a essas séries.
Acontece que a primeira ideia foi produzir um filme, um reboot feito para o cinema de Kamen Rider. Mas acabou que o Hirayama conseguiu a aprovação da Toei para produzir uma série que duraria um ano inteiro, de 1979 até 1980. Que acabou acontecendo de fato, foi a série Kamen Rider, que o protagonista é o Sky Rider, que a princípio era para ser um reboot sem nenhuma vinculação com as séries antigas. Mas no meio da série eles acabaram mudando de ideia e fazendo os personagens das séries anteriores aparecerem nela e introduzindo ela na cronologia das séries antigas. Só que o projeto original do filme, que seria produzido em 1979, não foi. O projeto acabou não sendo descartado. O Ishinomori aproveitou ele e acabou publicando ele sob o título de Kamen Rider e Conte Mangá, que a tradução seria algo como Kamen Rider Mangá em Storyboard. O Ishinomori tinha escrito um roteiro e feito um storyboard para o filme de 1979 que não aconteceu, e como o filme acabou sendo cancelado para a produção da série do Sky Rider, o Ishinomori transformou esse storyboard em uma história em quadrinhos, que foi publicado em 1979, mas eu tenho uma republicação nessa edição de 2001 chamada Kamen Rider EX, que reúne alguns trabalhos do Ishinomori sobre Kamen Rider. Nessa versão, o Ishinomori faz um trabalho todo experimental. Ele aproveita a ideia de ter desenvolvido um storyboard para essa versão de Kamen Rider e acaba criando uma história em quadrinhos que intencionalmente combina elementos de quadrinhos com storyboard para fazer um experimentalismo formal sobre o que é o quadrinho, sobre o que é o storyboard e como as mídias se relacionam. Então no começo o Ishinomori apresenta a história através de um storyboard tradicional, com os rascunhos de como seria o enquadramento, descrições das cenas, falas de personagens, mas no meio do desenvolvimento da história, ele insere uma observação sobre como o processo de storyboard é demorado, precisa de muitas páginas, de muitos quadros, e ele resolve continuar a história no formato em quadrinhos e fazendo pequenos comentários sobre as diferenças e similaridades entre a história em quadrinhos e o storyboard. Então ele salta do formato storyboard para uma história em quadrinhos de ação bem típica do Ishinomori, com cenas de perseguição de veículo e de motocross, mas logo em seguida ele começa a combinar elementos do storyboard e da história em quadrinhos, e misturando as duas mídias. Em alguns momentos é um storyboard, mas é um storyboard diagramado, como se fosse uma história em quadrinhos, então o posicionamento dos quadros acaba influenciando na narrativa do storyboard, e em outros momentos é o contrário, uma história em quadrinhos que se apropria de elementos do storyboard. Então uma história extremamente experimental que combina esses elementos dos quadrinhos do storyboard e um pouco desafia a gente a pensar em quais são os limites que separam as duas coisas, o que determina o que é um storyboard, o que determina o que é uma história em quadrinhos e o que acontece quando essas fronteiras são forçadas ao ponto das duas mídias se misturarem. E inclusive as páginas que são produzidas como uma história em quadrinhos um pouco mais tradicional, a ideia de que isso é um storyboard ela continua sendo mantida, porque todos os enquadramentos são pensados em como eles funcionariam numa tela de cinema. Então, formalmente, em questões de linguagem, de estilo, é uma das obras mais experimentais do Ishinomori que eu já vi. Por intencionalmente tentar misturar essas duas técnicas e essas duas mídias e tentar forçar os limites das duas coisas. Mas esse Kamen Rider e Conte Mangá, ele tem mais alguns méritos que não são só sobre as questões formais, mas em relação aos conceitos e à história que ele apresenta. Aqui nessa versão, o protagonista se chama Kazuya Koji. Ele era o assistente do professor Mayumura e ele tinha viajado com o professor para fazer uma expedição arqueológica em antigas civilizações da América do Sul. Então o Ishinomori vai usar isso como desculpa para desenhar elementos da cultura Nazca, da cultura Inca e o rio Amazonas, porque o Ishinomori não perde uma oportunidade de desenhar o rio Amazonas sempre que ele pode. E durante essa expedição, o Kazuya sofreu um acidente envolvendo um desmoronamento. Ele foi resgatado por uma criança indígena que levou ele até um médico instalado em algum lugar da floresta amazônica. E depois disso ele se recuperou e voltou para o Japão sozinho, porque ele perdeu contato com o professor. E quando ele chega no Japão, ele encontra a filha do professor, a Yoko, que é a noiva dele, que vai receber ele no aeroporto, só que a Yoko, em vez de receber ele bem, leva ele para uma armadilha, para ele ser assassinado por motoqueiros. Ele consegue escapar e vai até a Yoko, e a Yoko conta que fez isso por vingança por ele ter matado o pai dela. Só que o Kazuya disse que não matou ninguém, ele simplesmente sofreu um acidente, passou um tempo
tempo desacordado, depois de ser assistido por esse médico misterioso que estava lá na floresta. E quando ele acordou, ele não lembrava direito do que tinha acontecido, mas ele tinha ganhado habilidades ampliadas. Ele ficou mais ágil, mais forte, capaz de saltar mais alto, mas ele não sabe o que aconteceu com o professor Maimura. Mas a Yoko conta que falaram para ela que o pai dela foi assassinado pelo Kazuya durante a expedição. Quem contou isso para ela foi uma organização que estava trabalhando junto com o pai dela, e por isso ela queria ajudar essa organização a matar o Kazuya. Só que quando a Yoko conta pro Kazuya isso, eles são atacados pelo Kaijin X-05, que é um Kaijin morcego. Mas como o Kazuya ganhou essas habilidades ampliadas, ele acaba conseguindo derrotar esse Kaijin morcego. E resolve descobrir o que diabo aconteceu, quem matou o professor Maimura, e o que diabo aconteceu nesse período que ele estava na América do Sul e que ele não lembra. A Yoko depois acaba sendo sequestrada por essa organização, e o Kazuya vai salvar ela, e o Kazuya lembra de uma antiga série que passava na TV, um herói que se vestia de gafanhoto, que era chamado Kamen Rider. Então ele, inspirado nesse herói, consegue uma moto emprestada com um amigo dele, que é dono de uma oficina de motos, e modifica essa moto, e ele veste uma roupa igual a do Kamen Rider e vai resgatar a Yoko. E daí vem o grande ponto dessa história. No vídeo que eu fiz sobre o Kamen Rider original de 71, eu comentei sobre como o Kamen Rider é construído a partir de uma grande crítica política ao governo japonês da época. Para quem não viu o vídeo, eu comento sobre como na época o Japão era governado pelo Partido Liberal Democrata, que é um partido extremamente conservador, que tinha entre seus líderes vários antigos militares que faziam parte do governo japonês durante a Segunda Guerra Mundial e que tinham se aliado à Alemanha nazista na época. Todos aqueles líderes militares que moveram o Japão naquela loucura totalitarista de raça superior, de dominação das outras culturas do Pacífico, que se aliaram aos nazistas, esses caras eles estavam agindo nos bastidores do partido. E uma das propostas que o Partido Liberal Democrata tinha na época, além de usar a polícia para fazer repressão pesada contra qualquer tipo de manifestação discordante do governo, era de propor uma alteração à Constituição japonesa, permitindo que o Japão voltasse a ter exércitos para rearmar o Japão e para usar o exército armado do Japão para influenciar politicamente as nações do leste da Ásia. Então era toda uma proposta de rearmar o Japão e de colocar de novo o Japão num caminho militarista que muitas pessoas tinham medo que ia fazer com que o Japão voltasse a ser aquele governo totalitário da Segunda Guerra Mundial. E o Kamen Rider do Ishinomori, ele desenvolve todo um discurso contra o Partido Liberal Democrata na época, tanto fazendo críticas diretas ao primeiro-ministro, que aparece inclusive na história em quadrinhos, como mostrando os protagonistas, o Hongo e o Ichimonji, como sujeitos que são transformados em arma contra a vontade deles, e a partir daí desenvolvendo todo um discurso antimilitarista e anti-armamentista. Porque o Ishinomori era um sujeito que ele trabalhava em várias histórias dele esse discurso contra o militarismo e contra o culto às armas. E acontece que, quando o Ishinomori pensou em fazer esse reboot em 1979, pegar as ideias essenciais de o que é Kamen Rider e apresentar um novo protagonista que fizesse uma releitura dessas ideias num filme para o cinema. Quais são os elementos que o Ishinomori achou que eram essenciais para um Kamen Rider? A ideia desse herói trágico, que é modificado contra a vontade dele e se transforma numa arma, e o vínculo que Kamen Rider tem com o discurso político. E isso vai estar bem forte nessa história em quadrinhos. Não só o Ishinomori vai pegar toda essa discussão política que estava no Kamen Rider original e vai trazer para essa versão de 79, como inclusive ele vai mastigar e deixar bem claro sobre o que ele estava falando naquela versão ao fazer essa releitura para essa versão. Porque na história desse Kamen Rider de 1979, quando o Kazuya vai até a base da organização que capturou a Yoko, ele descobre que lá estava sendo criada uma grande fonte de energia a partir de uma tecnologia extremamente avançada. E diante dessa tecnologia, quem recebe ele é o professor Mayumura. E o professor conta que ele na verdade não morreu. A morte dele foi uma armação. Ele apenas tinha se isolado para trabalhar junto com essa organização. E a questão é que ele estava trabalhando em cooperação com essa organização porque ele tinha descoberto que uma antiga civilização na América do Sul, num passado remoto,
Yamamoto tinha desenvolvido uma tecnologia extremamente avançada. E essa tecnologia extremamente avançada, que incluía uma fonte de energia extremamente poderosa que era desconhecida pela cultura contemporânea, foi utilizada na construção das grandes estruturas arquitetônicas das grandes civilizações da América do Sul. E que o professor trabalhou junto com essa organização para recuperar essa tecnologia e reconstruir ela e reconstruir essa fonte de energia extremamente poderosa. E o líder dessa organização que estava trabalhando em cooperação com o professor era o Dr. Brockenheim, um velho cientista alemão que faz várias experiências de ética duvidável, que não é escrito diretamente aqui, mas está na cara que ele é um cientista nazista. E diante do Brockenheim, o Kazuya reconhece que é o sujeito que fez a operação e transformou ele num ciborgue. E essa ideia de nazistas escondidos no Brasil e na Amazônia e na América do Sul em geral é algo que é bem forte no imaginário, inclusive internacional, porque de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, vários oficiais e cientistas nazistas que cooperaram com o regime acabaram fugindo, utilizando identidades falsas para o Brasil e para outros países da América do Sul, porque aqui tem muitas colônias de imigrantes alemães e eles com identidades falsas conseguiam se camuflar no meio dessas cidadezinhas do interior ocupadas por descendentes de alemães. Então foram várias pessoas do alto escalão nazista que vieram se esconder na América do Sul. E essa ideia é seguidamente explorada em várias narrativas. Se a gente parar para pensar no Kamen Rider Z-Cross, o protagonista e a irmã dele, tanto no especial para TV quanto na história em quadrinhos, eles vêm para a Amazônia para investigar o que eles acham que são OVNIs e acabam descobrindo a base da Badan escondida na floresta amazônica. E lembrando que a Badan é uma organização herdeira da Shocker, herdeira desses cientistas nazistas que escaparam depois da guerra. Também nas primeiras histórias dos Vingadores, depois que os Vingadores encontram e descongelam o Capitão América, logo em seguida aparece o Barão Zemo querendo vingança ao descobrir que o Capitão América sobreviveu e mostra que ele vive escondido num laboratório secreto na Amazônia. Em Hellboy também tem personagens que são cientistas nazistas que se esconderam na Amazônia. Então tem todo um imaginário de nazistas que fugiram para a América do Sul e se esconderam na Amazônia e no Brasil. E o Shinomori explora isso nessa versão. O Dr. Brockenheim, esse velho cientista nazista, ele se escondeu na floresta amazônica, foi ele que fez a cirurgia que transformou o Kazuya num ciborgue, e era ele que estava colaborando com o professor Mayumura para encontrar essa tecnologia avançada das antigas civilizações ameríndias e reconstruir elas no presente. E nisso, o professor Mayumura conta que, na verdade, ele não tinha sido capturado nem nada desse tipo. Ele estava colaborando de livre e espontânea vontade com o Brockenheim e com a organização do Brockenheim para recuperar essa tecnologia. E quando ele explica as intenções dele, é que fica interessante. Ele conta que o Japão, ele virou um país insignificante depois da guerra. Ele não se destaca mais entre as grandes potências do mundo. E o plano dele era usar essa tecnologia para desenvolver a tecnologia japonesa e desenvolver a tecnologia bélica japonesa. Fazer com que o Japão se tornasse uma superpotência por se tornar o país com as armas de guerra mais avançadas do mundo. E o Japão, ao se tornar a superpotência bélica do mundo, ele ia passar a ser respeitado de novo e o Japão ia conquistar a glória que ele merece e que foi tirada dele. Então ele entra numa onda de superioridade japonesa, do Japão como o país mais avançado do mundo e que isso ia ser provado quando o Japão tivesse as armas mais poderosas do mundo. E que o Kazuya deveria se sentir orgulhoso por ter sido transformado nesse ciborgue usando essa tecnologia, porque ele era a primeira arma do Japão nessa corrida para se tornar a maior potência mundial. E nisso, obviamente, o Ishinomori está cutucando de novo o pessoal do Partido Liberal Democrata e todos esses malucos armamentistas que cultuam armas, que cultuam ideias de superioridade racial, a ideia de superpotência a partir do desenvolvimento bélico, essa ideia de colocar militares no governo, todos esses malucos que queriam reviver esses ideais militaristas, totalitaristas do Japão lá da Segunda Guerra, que achavam que o Japão voltaria a ter uma glória que ele merecia, mas que foi tirado dele, através do uso de armas e de militarizando o país. Então o Shinomori está apresentando esse reboot, essa nova versão do Kamen Rider, e o que ele achou que era essencial para contar uma história de Kamen Rider era esse discurso político, essa crítica a qualquer ideia que esteja relacionado a militarismo no governo, a corrida armamentista e as ideias de superioridade racial e cultural. Mas ainda tem mais um ponto.
Depois que o professor Maimura conta tudo isso pro Kazuya, sobre como ele estava colaborando para levar o Japão rumo a essa posição de potência mundial através do desenvolvimento militar, ele leva uma rasteira quando o Brockenheim conta para ele que, na verdade, o professor Maimura não tinha mais utilidade para os planos da organização e que aquela tecnologia que apresentava uma fonte de energia extremamente poderosa que eles tinham reconstruído a partir dos achados das culturas antigas, aquilo não pertencia ao Maimura e muito menos ao Japão. Aquilo pertencia ao Brockenheim e a organização deles, que é a Shocker. E o Brockenheim determina a captura do Maimura e conta para ele: tu acha que a Shocker, que planeja o domínio mundial e a construção de uma sociedade em que os seres superiores governam e as raças inferiores são dominadas, ia conceder poder para uma nação inferior como o Japão? E aqui o Ishinomori está cutucando justamente esse pessoal que durante a Segunda Guerra Mundial, visando fazer do Japão uma superpotência mundial, achou que seria bom se aliarem aos nazistas, sabendo que os nazistas defendiam uma ideia de raça ariana superior e que os japoneses não eram arianos, e que dentro dessa lógica nazista, no final, mesmo que o eixo vencesse a guerra, os japoneses iam ser considerados inferiores pelos nazistas. Então esse sonho maluco de levar o Japão a se tornar uma superpotência através da violência e se aliando aos ideais nazistas é um bagulho absurdo que não levaria a lugar nenhum, porque mesmo se o eixo vencesse, no final os japoneses iam ser considerados uma raça inferior e os nazistas não iam tolerar dividir o mundo com o Japão. Então esse Kamen Rider e Counter mangá de 1979, ele é interessante primeiro por toda essa experiência formalista de combinar elementos do storyboard e da história em quadrinhos e tensionar as fronteiras entre as duas mídias para tentar ver qual seria o resultado disso, como também de pegar o conceito do Kamen Rider e reapresentar ele 8 anos depois da versão original, ao mesmo tempo que reapresentava as discussões centrais da obra original, que é justamente o fato da essência de Kamen Rider estar vinculado com uma discussão política. Kamen Rider é sobre política, sempre foi. E quando o Ishinomori fez uma nova versão, ele fez questão de todas essas discussões políticas continuarem presentes e continuar a trazer temas que eram relevantes para a sociedade japonesa do período. O terceiro Kamen Rider perdido que eu vou apresentar hoje também foi publicado nessa edição de Kamen Rider EX de 2001, mas ele foi produzido originalmente em 1986, com o título Kimi wa Kamen Rider o Mitaka, que a tradução seria Você viu o Kamen Rider? E esse era um projeto para a criação de um Kamen Rider feito em 1986, que acabou sendo cancelado e substituído pelo que hoje a gente conhece como Kamen Rider Black, mas vários dos conceitos apresentados nesse projeto acabaram sendo modificados ou reaproveitados em versões posteriores. Nessa versão, o protagonista se chama Kazamatsuri Ryu, e ele também seria sequestrado pela organização Shocker e modificado a partir de manipulações do seu corpo usando tanto tecnologia mecânica quanto genética. E ele também acabaria conseguindo fugir dessa versão da organização Shocker, que passaria a enviar atrás deles outros sujeitos também modificados para capturá-lo, por ele ser um traidor. E nessa versão tem vários elementos que acabaram sendo reaproveitados depois em outras histórias. Uma delas é a ideia de uma transformação que é um tanto orgânica. Nessa versão, o Ryu se transformaria através de uma transformação orgânica no corpo dele, que usaria como fonte de energia um cinto que tem 2 slots e capturaria energia solar. Então a ideia desse cinto com os 2 slots que absorveria energia do sol para energizar o Kamen Rider é uma ideia que depois foi reaproveitada no Kamen Rider Black Year X. Mas apesar da transformação orgânica, ele ainda teria um capacete que ele ia usar para esconder a aparência monstruosa dele, e a ideia de um capacete retrátil que poderia ser guardado dentro do capacete convencional de moto dele. Inclusive a moto dele se chamaria Grasshopper, e a partir dela que depois o Ishinomori desenvolveria a Battle Hopper do Kamen Rider Black. Muito dessa transformação orgânica vai ser usada depois tanto para o Kamen Rider Black como depois para o filme do Kamen Rider Shin. E nessa versão, a Shocker ela não seria uma organização militar, nem estaria diretamente relacionado com essas ideias nazistas tradicionais, mas sim ela seria uma sociedade secreta que estaria associada com a maçonaria. Então essa versão da Shocker, o Ishinomori imaginou como algo parecido com os Illuminati, uma sociedade secreta dentro da maçonaria. E entre os vilões que fariam parte da Shocker, estaria o líder da sede japonesa da Shocker, que é um idoso que parece um velho chinês, que aparentemente
Posteriormente, depois, ele foi usado como base para o desenvolvimento do personagem chinês que aparece no mangá do Kamen Rider Black. E ele seria um antigo professor do dono da oficina mecânica que é o mentor do protagonista. Um general da Shocker seria o Tetsuan Kamen Kyojo, o professor Máscara de Ferro, que depois vários elementos do conceito dele foram reaproveitados na criação do General Jark, do Kamen Rider Black RX. E o mais interessante é que o supremo líder da Shocker, ele seria uma criança com habilidades mentais ampliadas. Então, uma criança com poderes psíquicos, telepáticos e inteligência ampliada, e que seria dublado por um adulto. Então, uma criança que tem poderes psíquicos, mas que ao mesmo tempo é velha, que remete muito à ideia das crianças psíquicas do Akira. E lembrando que as crianças psíquicas do Akira, do Otomo, são muito inspiradas nos personagens com poderes psíquicos das histórias em quadrinhos do Ishinomori lá do final dos anos 60. E o que aconteceu foi que essa versão de Kamen Rider acabou não sendo produzida como série, porque ela acabou sendo substituída pela ideia do Kamen Rider Black, que foi lançado no ano seguinte, 1987. Mas o Ishinomori acabou publicando essa história em quadrinhos como um projeto, então tem todos os designs que ele fez para os personagens e todos os conceitos e ideias para os personagens que foram reunidas nesse projeto e publicados nesse volume de Kamen Rider EX. O último Kamen Rider perdido que eu vou comentar hoje é sobre uma proposta que o Ishinomori tentou várias vezes emplacar e acabou nunca ganhando formato audiovisual, que era a ideia do Kamen Rider Zero. Inclusive, durante a produção da série Kamen Rider de 1979, um dos conceitos que o Ishinomori bolou era a ideia do Kamen Rider Zero, um Kamen Rider anterior ao Hongo Takeshi. Essa ideia acabou sendo descartada, mas o Ishinomori tentou trazer ela de volta algumas vezes e ele bolou um projeto para a criação de uma série em 1991. Para essa série, o Ishinomori tinha bolado a ideia de um sujeito que teria sido transformado em Kamen Rider antes do Hongo Takeshi. Ele seria o protótipo dos Kamen Riders. E ele teria poderes elementais vinculados com as forças da natureza, mas por ser um protótipo, ele seria uma forma incompleta. Ele seria um Kaijin gafanhoto, não completamente desenvolvido, que faria dele um tanto monstro e que em vários momentos ele poderia perder o controle sobre a consciência dele e que traria um protagonista que estaria na linha entre ser um monstro e ser um herói. Essa versão incompleta, monstruosa, o Ishinomori batizou de Gaiborg, uma mistura de Gaia por ele envolver os poderes da Terra com o de Cyborg, mas o Ishinomori também apresentou um design para quando o protagonista finalmente ia conseguir alcançar sua forma perfeita e se transformaria no Kamen Rider Gaia. Acontece que essa série acabou não saindo, a Toei acabou não aprovando, mas aprovou que o Ishinomori fizesse não uma série, mas um filme, que foi o Shin Kamen Rider Prologue. E o Ishinomori teve que fazer um outro projeto, mas alguns elementos acabaram sobrevivendo. A ideia desse Kamen Rider orgânico que é um tanto monstruoso e que está na linha entre um herói e um monstro, e que inclusive tem que lidar com o fato dele não ter controle sobre os instintos dele, e a ideia de um Kamen Rider que está vinculado com as forças da natureza depois vai ser reaproveitado no Kamen Rider J em 1994. Mas acontece que no começo dos anos 2000, o Hayate Masato, que era um assistente do Ishinomori e que trabalha na Ishinomori Pro, inclusive fazendo vários designs de Kamen Rider, a maioria dos Kamen Riders entre Agito e Oz, foi ele que fez os designs. Ele resgatou esses projetos do Ishinomori e no começo dos anos 2000 ele transformou isso numa novela visual que depois foi publicada em 2 volumes encadernados em 2007. Com o título Kamen Rider Eve. Como é um romance visual, é um romance acompanhado de ilustrações feitas pelo Kono Naiyuki, que trabalhou nas versões de animadas de Cyborg 009 ali do começo dos anos 2000 e na versão em animação de Jinzo Ningenki Kaider. Nessa versão, o Hayase aproveita as ideias apresentadas pelo Ishinomori no projeto dele e finalmente conta a história desse Kamen Rider protótipo. O protagonista aqui é o Kadowaki Jun, que é um jovem de 17 anos que em 1971 foi capturado pela Shocker e usado como cobaia para ser o primeiro Kaijin gafanhoto da Shocker. Só que quando a Shocker foi derrotada, ele ficou em animação suspensa numa cápsula nos subterrâneos de uma base da Shocker destruída. E o que acontece é que em 2001 acontece um grande terremoto que faz com que 30 anos depois a cápsula dele se abra e ele desperte nos anos 2000 sem memória do que aconteceu com ele. Na versão do Ishinomori, ele ficaria dormindo por 20 anos, porque ele seria despertado em 1991. Já nessa versão, como foi feita no começo dos anos 2000, é 30 anos depois, em 2001. E ele acaba sendo encontrado pelo Taki,
que leva ele até o Tachibana, e o Tachibana conta pra ele a história sobre os antigos Kamen Riders. Só que o Jun, ele consegue se transformar, mas ele se transforma no Gaiborg, essa versão incompleta do Kaijin gafanhoto, e quando ele tá transformado, ele é dominado pelos instintos dele e se torna uma criatura furiosa. E ao mesmo tempo, ele tem como fonte de energia uma pedra que permite que ele controle os elementos da natureza, mas ao mesmo tempo a pedra vincula a mente dele com a mente do Supremo Líder da Shocker, que faz com que ele possa ser influenciado pelo Supremo Líder. Então a história é sobre esse guri de 17 anos que perdeu a memória e que se transforma nesse Gaiborg, nesse Kaijin gafanhoto incompleto, que ele acorda 30 anos depois e passa a ser perseguido por vários Kaijins da Shocker que tentam levar ele de volta pro Grande Líder para se tornar um servo do Grande Líder e dos remanescentes da Shocker. Ao longo da história, ele encontra com vários dos Kamen Riders da Era Showa e também com o pai dele, e descobre que o pai dele era um cientista da Shocker que se aliou à organização em troca de participar de um experimento que ia dar para ele a juventude eterna. E o pai dele também é um Kaijin com uma forma de um besouro trilobita que usa o nome de Jade e também passa a caçar ele. E ao longo da história, os Kamen Riders acabam tendo que arrancar a pedra que dá poderes pro Jun, mas para evitar que ele morra, eles usam a Rider Syndrome, que é aquela pose em que os Kamen Riders da Era Showa juntam as mãos para produzir uma energia que faz coisas aleatórias, inclusive que deu a segunda forma do Sky Rider para ele. E a Rider Syndrome energiza o Jun para ele finalmente conseguir se desvincular do vínculo mental que ele tem com o líder supremo e assumir a forma dele completa, que é o Kamen Rider Gaia idealizado pelo Shinomori. Bom, e esses foram 4 Kamen Riders que foram criados pelo Shinomori, desenvolvido por ele, e que por motivos diversos acabaram não tendo as séries ou os filmes que o Shinomori tinha planejado para ele, mas apesar de não ter ganhado essa versão para o audiovisual, o Shinomori chegou a desenvolver esses projetos mais substanciais que acabaram sendo realizados em outros formatos, que não audiovisual. Mas além desses, o Shinomori desenvolveu vários outros projetos e outros conceitos que acabaram sendo descartados em fases de desenvolvimento anteriores e acabaram não ganhando forma final. Mas o Shinomori era um cara que tinha uma criatividade para bolar vários personagens e várias histórias simultaneamente. Isso aqui são só alguns exemplos dessa criatividade. Bom, por hoje era isso. Peço que quem gostou aperte no gostei. Quem ainda não segue o canal, convido para seguir. Quem tiver comentários, sugestões, sinta-se livre para comentar. Obrigado e até o próximo vídeo.